Na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Boa noite, os irmãos e irmãs. Agradecemos a Deus por estarmos aqui esta noite. Você, meu irmão, minha irmã, que está nos assistindo pelas redes sociais, Deus abençoe, uma boa noite para você também. E eu tenho certeza que Deus irá falar conosco esta noite, em nome de Jesus. E o Espírito Santo está presente aqui, né? E eu tenho certeza que Deus irá mover os nossos corações aqui esta noite. Eu convido você a estar abrindo o texto base, lá no livro de Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13, no versículo de número 8. Diz assim a palavra do nosso Deus: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Amém. Essa semana, queridos, eu estava dormindo e no meu coração veio esse cântico que nós louvamos a Deus. Deus está aqui. E esse cântico falou muito grande, né, muito firmemente no meu coração, né? E o sermão desta noite que eu quero compartilhar com os irmãos tem como título Deus sempre presente. Deus está sempre presente, queridos, em todos os momentos da nossa vida, da vida do ser humano, desde a criação, né, do homem, do mundo, e até nos dias de hoje, o Senhor está presente, queridos. Muitas vezes pode bater alguma dúvida, algum anseio de que Deus não está conosco, mas eu afirmo com você, meu irmão, minha irmã, Deus está presente na sua vida. Deus está conosco, caminhando. E eu quero linkar com vocês 3 homens de Deus que eu gosto muito, né? Poderia escolher outras pessoas, mas eu gosto muito desses homens de fé, como diz lá no livro de Hebreus, capítulo 11, homens de referência, né, da palavra. E o primeiro homem que eu quero dizer é sobre Abraão, né? Nós vemos que a história de Abraão é uma história marcada pelas promessas de Deus na vida dele. É marcado pela presença do Senhor. Se nós pegarmos lá em Gênesis capítulo 12, a palavra do Senhor no versículo 1 e 2, diz que Deus fala para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Dentro desse versículo, queridos, nós vemos o quê? Uma palavra de decisão, de confronto para Abraão. Olha, você tem que sair da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. É uma palavra, queridos, que foi confrontado ao coração de Abraão e que também um dia foi confrontado em nossos corações quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós temos, queridos, que sermos pessoas de decisão ao chamado do Senhor. Nós temos que saber decidir. Nós temos que ter confiança na decisão, como Abraão teve, e como também nós tivemos quando ouvimos a voz de Deus e ouvimos o seu chamado. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Nós fomos chamados, queridos, para sermos uma bênção na presença de Deus. Nós somos chamados para sermos uma bênção na vida das pessoas. E Abraão teve essa decisão de ouvir a voz do Senhor, como também um dia nós ouvimos a voz de Deus. Abraão também, queridos, quando estava com Ló, né, que ele foi junto com Ló, a palavra do Senhor lá em Gênesis 13 diz que houve uma contenda, né, entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E naquele momento Abraão também teve que tomar uma decisão na vida dele. Como diz na palavra, e disse
Abraão, não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Muitas das vezes, queridos, na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada na presença do Senhor, nós temos que deixar muitos lós para trás. O que tem sido o seu ló na sua vida? É um pecado? É uma amizade indevida? O que tem sido o ló que tem atrapalhado a sua caminhada, a sua jornada diante da presença do Senhor? Abraão, quando ele estava nessa situação, ele disse: Ló, é o seguinte, você escolhe um caminho, eu escolho outro caminho. E uma coisa interessante, queridos, que depois que Abraão se apartou de Ló, Deus falou com Ló, dizendo, Deus falou com Abraão, dizendo, levanta agora os teus olhos, e olha desde o lugar onde está, para o lado do norte, do sul, e do oriente e do ocidente. Ou seja, depois que Abraão deixou Ló, Deus falou com ele, e falou também das promessas que ele tinha para a vida dele. Então Deus fala para nós também, queridos, esse Deus presente nas nossas vidas diz, vamos deixar os lós que atrapalham a nossa vida, a nossa caminhada. Nós somos chamados, como diz a palavra, para sermos bênção na presença do Senhor. Abraão teve a decisão de ouvir a voz de Deus, de seguir a voz do Senhor, e não se arrependeu, queridos. Nós também ouvimos a voz do Senhor, e aqui estamos nós, nesta noite, queridos, porque Deus, durante a nossa caminhada, esteve presente conosco, da mesma forma que esteve com Abraão. Nós vemos também, queridos, que Abraão também foi provado, quando teve que entregar o seu filho Isaque em holocausto, e em Gênesis capítulo 22 diz que Abraão teve que fazer o que? Um sacrifício. E Abraão foi o que? Obediente à voz do Senhor, queridos. Ele sacrificou. Se nós pegarmos o livro de Hebreus capítulo 11, a palavra diz que Abraão, ele tinha tanta fé, tinha tanta confiança no Deus dele, que era poderoso para ressuscitar o filho dele. Por isso que ele tomou essa decisão de fé, queridos. Ele foi obediente à voz do Senhor. E como diz aqui em Gênesis capítulo 22, no versículo 11 e 12, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. O versículo 18 diz, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então, meu irmão e minha irmã, da mesma forma como Deus estava presente na vida de Abraão, e Abraão foi fiel à voz do Senhor, que nós possamos ser fiéis à voz de Deus nos dias de hoje. Dias difíceis, dias de lutas, mas se nós formos obedientes à voz de Deus, fiéis à voz do Senhor, Deus tem grande promessa nas nossas vidas, queridos. Da mesma forma, queridos, que a história de Abraão é marcada por grandes promessas de Deus, nós também somos marcados por grandes promessas do Senhor, que é em primeiro lugar a salvação das nossas almas, é irmos para Jerusalém celestial, a Canaã celestial. Então nós temos que ter isso, queridos, termos essa convicção de obedecer à voz do Senhor. E Deus, nessa promessa que fez a Abraão, Deus estava presente e também está presente na nossa vida, queridos. Nós temos que ser pessoas de decisão, queridos. Qual é a decisão que você tem que tomar na sua vida? Qual é a decisão que você tem que fazer, queridos? Deus faz uma pergunta para nós aqui esta noite. É necessário tomarmos decisões na nossa vida. A
para que nós possamos alcançar as promessas de Deus. É necessário deixar os lós para trás, para que nós possamos atingir aquilo que Deus tem para nós. O segundo homem de Deus, que eu gosto muito, é José. Eu até coloquei aqui que José, podemos dizer que a história dele seja marcado pela perseverança ou de superar adversidades, né? Se você vê a história de José, é uma história que ele foi vendido, né, pelos seus irmãos, movidos de grande inveja que tinham dele. Ele foi vendido para os ismaelitas, foi parar na casa de Potifar, né, como diz a palavra. E mesmo assim ele foi o quê? Fiel a Deus. E se você analisar todos os textos de Gênesis que fala sobre José, a palavra é bem clara: Deus estava com José. Em nenhum momento, querido e querida, Deus abandonou José, porque José tinha um coração voltado para Deus. Ele teve um coração de confiança a Deus. Para que Deus, queridos, possa estar sempre presente em nossas vidas, nós temos que seguir esse exemplo de confiar unicamente no Senhor. A palavra do Senhor diz, lá em Gênesis capítulo 39, o verso 2, que o Senhor estava com José, tanto que ele foi um homem próspero. E também quando ele estava no cárcere, Deus estava ali com José, cuidando dele, querido. E isso também representa o quê? Que Deus, Ele estava cuidando e está cuidando de nós também, queridos. E uma coisa que eu quero ressaltar aqui, que eu coloquei, queridos, que José ficava contando os sonhos deles, o sonho dele para os irmãos dele. Muitas vezes, queridos, aquele sonho que Deus coloca no seu coração, no meu coração, às vezes nós temos que tomar cuidado para quem nós estamos falando, para quem nós estamos compartilhando. Nós temos que ter esse cuidado, queridos. Quando, um período que eu estava desempregado, eu trabalhei numa grande empresa, e eu lembro que eu estava orando e buscando ao Senhor, e eu tive um sonho. Eu sonhei que a minha carteira de trabalho estava carimbada num determinado canto da carteira. E quando eu acordei, eu falei, puxa, eu vou falar para compartilhar. E Deus falou para mim, não faz isso. E eu lembro até hoje, queridos, era uma terça-feira. E eu louco para abrir a carteira de trabalho, para ver onde que estava o lado, né, do carimbo da antiga empresa. Mas eu me guardei. Passou uma semana, a pessoa do RH me ligou, me chamou para fazer entrevista. E naquele momento, sim, queridos, eu peguei a carteira e olhei aonde que estava o carimbo da empresa anterior. E do lado que estava o carimbo da nova empresa, no sonho, Deus me mostrava o carimbo, queridos. É uma coisa interessante, o carimbo estava torto. Quando eu pego a carteira de trabalho, a mesma imagem do sonho, com o carimbo torto, também estava na carteira de trabalho. Deus cumpriu a sua promessa, o seu sonho. Mas Deus falou para mim, queridos, não fale para ninguém. Então, queridos, tem coisas que é para contar, tem coisas que é para guardar, queridos. José contou aqui o sonho dele. Deus também teve seus propósitos. Mas eu quero dizer, Deus está tocando em meu coração, cuidado com quem você compartilha os seus sonhos. Às vezes, queridos, as pessoas não querem o seu bem e nem o meu bem. Então, nós temos que ter discernimento do Espírito Santo para isso, queridos. Buscar a Deus e pedir discernimento. Também, queridos, tanto no palácio ou no cárcere, como eu falei, Deus estava com José. Representa a fidelidade dele. A fidelidade do Senhor na vida de José e também na nossa vida, queridos. E o versículo, capítulo 40, o versículo 14, é uma coisa muito interessante. A palavra do Senhor diz, porém lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão e que faças menção de mim a Faraó, e faz-me sair desta casa.
O copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Uma coisa que nós, pelo menos eu entendi dessa forma, queridos, muitas vezes nós queremos dar o nosso jeitinho brasileiro para Deus, né? Nós vemos aqui a história de José. José estava preso. Ele revelou 2 sonhos para o copeiro, né, e para o padeiro. O padeiro morreu, o copeiro foi honrado. E José falou: olha, lembra-te de mim lá com o faraó. A palavra do Senhor diz que o copeiro se esqueceu de José. Queridos, vamos dizer sinceramente, é uma coisa humanamente impossível o cara esquecer, gente. Eu acredito que é impossível a pessoa esquecer. O cara ia lembrar de José ali na hora. José ficou ali uns 2 ou 3 anos mais. Você sabe por quê, queridos? Porque Deus tinha um plano melhor na vida de José. Talvez se ele saísse naquele momento, ele fosse lembrado pelo copeiro, talvez ele seria mais um ali para trabalhar, mas não, Deus não tinha isso na vida de José. Deus tinha o governo para ele, não para ele se exaltar, não, é para que a promessa de Deus, aquilo que Deus tinha para ele, para a sua família, para o povo de Israel, se cumprisse. Então, queridos, que nós possamos confiar em Deus, né? Vamos deixar aí o jeitinho brasileiro, né, de lado, de querer fazer as nossas coisas, mas vamos confiar em Deus em primeiro lugar. Vamos buscar a revelação do Senhor para as nossas vidas, porque é muito melhor, queridos, é muito melhor de que nós fazermos do nosso modo. Então, queridos, o caminho de Deus muitas vezes é diferente daquilo que nós almejamos. O livro de Provérbios fala: há caminhos que para o homem parecem que são caminhos bons, mas no final são caminhos de morte. Então, que nós possamos ter essa confiança no Senhor. E o último homem é Davi. A história de Davi ela é marcada por um homem segundo o coração de Deus, e também vamos dizer assim, que é um homem de guerra, ou seja, um homem que estava sempre pronto a lutar, né? Sempre pronto a servir a Deus, né? Estar ali guerreando, lutando e servindo ao Senhor. Em 1 Samuel 16, a palavra do Senhor diz que ele recebe o poder de Deus. 1 Samuel 16, 12, diz que Samuel pede para chamar os filhos de Jessé. E a palavra do Senhor que todos passaram na presença de Deus, na presença do profeta. Mas existia um que Deus estava ali escolhendo, que era Davi, que não estava ali no momento presente. E a palavra do Senhor diz que quando Samuel viu Davi, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, a partir do momento que o profeta derramou o óleo de unção na vida dele. Queridos, nós também somos escolhidos por Deus, nós recebemos o poder do seu Espírito Santo. Nós recebemos o poder de Deus da mesma forma como Davi recebeu. Deus estava presente também na história de Davi, queridos. Um homem que, para muitos, não tinha nenhum valor, mas para Deus tinha um grande valor. Você, meu irmão, minha irmã, tem um grande valor para o Senhor. Todos nós somos importantes na presença de Deus. E Deus, Ele está presente na minha e na sua vida, queridos. Não sabemos aí as coisas que vão acontecer daqui para frente, mas tenha em mente, queridos, Deus, Ele está conosco, queridos. Deus, Ele está com a gente. Basta o quê? Nós confiarmos unicamente no Senhor. E depois que Davi, queridos, recebeu o poder de Deus, ele foi e enfrentou Golias e venceu em nome do Senhor dos Exércitos. E uma característica que eu gosto muito de Davi, toda vez ele falava: olha, eu vou em nome do Senhor, não vou em meu nome. Ele sempre colocava Deus à frente, ele sempre procurava glorificar o nome do Deus de Israel. Então, queridos, que nós possamos, nesse contexto, confiar unicamente no Senhor. E uma última pessoa que eu falo, sabe quem é? Nós falamos de Abraão,
de José e Davi. Eu peguei esses 3, poderia ter pegado outros. O próximo que eu falo, sabe quem é? Você e eu. Nós somos importantes para Deus, queridos. Essa história que Deus estava na vida daqueles homens, Abraão, José, Davi, podemos colocar Ruth, Esther, qualquer outros homens e mulheres de Deus, nos dias de hoje, você e eu, nós, essa história continua. Essa história de caminhada continua. O mesmo Deus que estava no passado, está nos dias de hoje. Por isso que a palavra diz em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. O nosso Deus, queridos, Ele não muda. Ele foi no passado, Ele é no presente e Ele é no futuro. Por isso que não tenha medo do que pode vir daqui para frente. Porque como diz o título do nosso sermão aqui esta noite, nós temos um Deus sempre presente. Um Deus que está do nosso lado. E eu senti, queridos, essa semana, quando eu estava ali dormindo, esse cântico veio muito forte. Deus está aqui. Deus está aqui. Eu convido o ministério de louvor. Nós vamos estar louvando o nome do Senhor. E a nossa história, queridos, está sendo construída por Deus. E do Senhor, nós temos essa palavra para mim e para você. Eu quero que você guarde bem essa palavra. João 15:16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e dei frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Olha só que palavra maravilhosa, meu irmão, minha irmã, que Deus tem para nós. Não fomos nós que escolhemos ao Senhor, mas Ele escolheu a cada um de nós. Você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus, Deus te escolheu. E essa história que você tem hoje, não termina aqui, Ele quer continuar essa história, até o fim da minha e da sua vida. É isso que Deus quer fazer, queridos. Vamos estar nos colocando em pé neste momento, queridos. E eu vou estar orando pela sua vida neste momento. Caso você queira vir ao altar, fique à vontade, mas que você possa confiar em Deus, que Deus está aqui, Deus está na sua vida, na minha vida, queridos. Deus está conosco, Ele tem grandes planos para as nossas vidas. Pai querido, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem sido Deus presente em todos os momentos das nossas vidas, Pai. Da mesma forma como o Senhor esteve com Abraão, da mesma forma com José, com Davi, com outros homens e mulheres de Deus, nos dias de hoje, o Senhor está presente no nosso meio. O Senhor está presente na nossa vida. O Senhor está presente na nossa família. O Senhor está presente em todas as áreas das nossas vidas, Pai. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nós oramos neste momento, Pai, em concordância com a igreja, que o Senhor venha abençoar a vida de todos, Senhor, que estão aqui na igreja, que estão nos assistindo, Pai, neste momento pelas redes sociais. Que o Senhor venha, ó Pai, tirar dos nossos corações, Senhor, as dúvidas, tirar, Senhor, os anseios, os medos, Senhor, a falta de fé, a falta de confiança, Pai. Muitas vezes o inimigo nos acusa, Senhor, dizendo que o Senhor não está conosco, mas a palavra nos diz que o Senhor nos escolheu a nós, Senhor, para que possamos ir e darmos muitos frutos, Pai. Por isso, Deus, em nome de Jesus, prepara, Deus, os nossos corações, prepara as nossas vidas, Senhor, para que possamos dar os frutos, Senhor, para que possamos, ó Pai, sermos que nesses homens de Deus que acabamos de falar, ó Pai.
homens que tiveram, Pai, as suas histórias escritas pelo Senhor, porque o Senhor estava presente na vida deles, Pai. Por isso, Deus, que o Senhor venha nos dar confiança, que o Senhor venha nos ajudar, ó Pai, a tomarmos decisões necessárias nas nossas vidas, que nós possamos, Senhor, deixar, ó Pai, os lós, Senhor, que nos atrapalham a nossa caminhada, Pai. Que nós possamos ter, ó Pai, homens e mulheres perseverantes na Tua presença, Pai, fiéis ao Senhor, ao Teu chamado, à Tua voz, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos dê força para que possamos lutar, ó Pai, as nossas guerras, Senhor. Muitas vezes as guerras, Senhor, da nossa mente, Pai. Que o Senhor venha nos ajudar, ó Deus, a enfrentar os problemas, Senhor, lutando, Pai, como Davi lutou, como Davi, Deus, guerreou, dizendo: o Senhor dos exércitos está comigo. Nós declaramos que o Senhor Jesus, o Deus vivo, está conosco, está conosco. Senhor, abençoa o Teu povo, Pai, fortalece, Pai, capacita, Deus, aperfeiçoa, Pai, a cada um de nós, Senhor, e caminha, Senhor, conosco. Que o Senhor venha, ó Deus, estar presente em nossas vidas, todos os momentos, para que a nossa história, Deus, seja marcada pelo Teu poder, pelo Teu amor, da mesma forma como foi marcada na vida desses homens, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai. Nos abençoa, Pai, nos fortalece, Pai, nessa caminhada, nessa jornada, Pai. Abençoa, Deus, a igreja de Vila Rica. Abençoa, Deus, a pastora Sueli, todos os irmãos da liderança. Abençoa todos os membros da igreja, Pai. Sejam abençoados, Pai, cuidados por Ti, Pai. Nós agradecemos em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui cuidando de nós. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Deus está aqui, queridos. Deus está na sua vida. Por isso, não temas. Como João leu em Salmo 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, meu irmão, minha irmã, vamos aquietar os nossos corações. Vamos confiar unicamente no Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Desejo uma ótima semana, uma semana de bênçãos do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus.